Olá, boa tarde, que alegria estar com você, começando mais um programa Vida em Foco nesta terça-feira, 25 de janeiro, ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também estamos pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Eu sou Carol Tormena, faço companhia para você todas as tardes aqui na TV Evangelizar e hoje vamos conversar sobre cuidados com a sua pele, saber mais sobre estria, celulite, rugas, linhas de expressão. Você vai aprender a cuidar mais porque convidamos aqui uma especialista no assunto, que é a dermatologista a doutora Caroline Furucho Pacheco, que vai nos falar um pouco sobre as causas e principalmente prevenção. Também vamos falar sobre gula, não só sobre a gula, né? Será que você sabe a diferença entre fome e vontade de comer? Vamos tratar um pouco desses transtornos alimentares. A nossa segunda convidada é a doutora Carolina Mocelin Ghisoni, que é especialista em transtornos alimentares e obesidade e mestre em clínica cirúrgica. Já vamos falar sobre esse assunto. E também uma reportagem especial vai te levar num passeio até Pomerode, Santa Catarina, para você conhecer o caminho do Enxaimel, com casas muito bonitas e diferentes para você ver. Claro que tem muito mais, é só ficar com a gente que está começando o programa A Vida em Foco. Vamos sem vinheta mesmo, vamos lá já para a nossa primeira convidada aqui, que é a doutora Caroline Furucho Pacheco, minha xará. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline, tudo bem? Obrigada pelo convite, Carol. Não, eu que agradeço. A gente tem várias questões sobre cuidados com a pele, né? Eu acho que quando se trata desse assunto, as dúvidas são muitas, né? Muitas. Então, até para que a gente não ficasse... Eu gosto de conversar bastante, para não ficar o programa inteiro aqui falando, a gente selecionamos algumas perguntas. Ótimo. Então, já vou pedir para a produção colocar na tela a primeira pergunta, que tem a ver já com rugas e linhas de expressão. É possível reduzir ou será que isso é só um mito? É possível, sim. As rugas, linhas de expressão, elas acabam tendo relação com o movimento da nossa face e até mesmo com a perda de estruturas ao longo do envelhecimento, né? Tá. Estruturas como algumas áreas de gordura facial, até mesmo reabsorção óssea. Então, tudo isso vai fazendo aquela sensação de que o rosto está derretendo, né? Além disso, a parte da testa, pés de galinhas, isso tem relação com o movimento muscular. Tá. Então, a gente pode, por exemplo, lançar mão de procedimentos como a toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, lasers. Hoje em dia nós temos uma gama... na redução mesmo. Isso, exatamente. Dependendo do grau de flacidez que acaba ocasionando essas linhas de expressão, a gente precisa ter um auxílio do cirurgião plástico, né? Tá. Muitas vezes a gente não consegue alcançar a expectativa do paciente em consultório e aí a gente tem que ir para o centro cirúrgico fazer algum lifting, algum outro procedimento. Já, por exemplo, os produtos em casa, que a gente hoje em dia tem uma gama enorme de anti-idade na farmácia, por exemplo. Funcionam? Geralmente não. Geralmente não funcionam dentro da expectativa que o paciente tem, né? Tá. Se a não gente... é que eles não têm resultado, é que eles esperam mais do que Exatamente. a promessa. Geralmente os cosméticos que a gente encontra nas prateleiras de farmácia, do mercado, geralmente eles têm uma ação de hidratar um pouco mais a pele, isso acaba diminuindo as linhas finas, por exemplo. Mas tem pessoas que às vezes compram pensando que vai ter uma revolução ali na pele, né? Mas o problema é a expectativa mesmo. Exatamente. Tá. Até se você um dia tiver uma curiosidade e quiser dar uma olhada nas resenhas de alguns cosméticos, às vezes as resenhas negativas têm essa expectativa. Que as pessoas colocam lá, eu imaginava que minha pele ia ficar outra, né? E na verdade não é bem isso, né? A gente tem que sempre alinhar as expectativas. Sim. Tanto com os cosméticos, quanto com os procedimentos também. Então tudo tem que ser caso a caso para ver Com o que a pessoa está esperando. É muito individualizado, né? Tá, legal. Mais uma pergunta lá na tela, agora com relação a estrias, né? Quanta mulher sofre com isso, né? Sim. Estrias podem ter relação com pele desidratada? Pode, mas não pode. Não é o único fator. Com certeza.
A pele desidratada nem sempre vai levar a uma predisposição a ter estrias. Tá. O nosso principal fator para termos estrias tem relação principalmente genética. É mesmo? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm a pele mais ressecada, tem até alguns tipos de doença de pele que tem relação com a pele ressecada e não tem estrias, Tá. né? As estrias, elas acabam acontecendo principalmente por conta desses fatores genéticos e, além disso, acontece por conta de um estiramento da pele. Então, por isso que a gente vê ser tão comum naquelas pessoas que têm efeito sanfona, de emagrecimento e acaba aumentando o peso, gravidez. diminuindo gravidez, que aumenta ali o volume do abdômen, né? Quando vai, por exemplo, colocar prótese mamária, que acaba aumentando o volume do seio, ou até mesmo pós-academia, quando tem um aumento mesmo? muscular muito grande, de forma rápida, se a pessoa tem predisposição, acaba aumentando a chance da pessoa ter estrias nos locais onde teve um aumento de um esticamento da pele mesmo, né? Entendi. Mas, por exemplo, se a pessoa sabe, durante uma gravidez, que é algo, né, que a pessoa Sim. tem o controle maior, ela pode fazer algo para evitar isso, para deixar essa pele mais elástica um Sim. pouco, ou isso não é possível? Não temos até hoje um estudo que demonstre um padrão ouro, digamos assim, em relação a uma prevenção que seja muito efetiva. Tipo né? óleo de amêndoa, a minha Exatamente. mãe passava. Tem alguns estudos analisando realmente óleo de amêndoa, ácido hialurônico, centelha asiática, que são alguns componentes que nós usamos em cremes hidratantes ou manipulados, ou cremes prontos que são direcionados para essa parte de prevenção de estrias, mas a gente não tem uma evidência científica tão robusta em relação à prevenção. De qualquer forma, é uma das únicas coisas que a gente tem para lançar mão. Então, onde a pessoa fala, não, melhor eu fazer isso do que não fazer nada, né? Exatamente. E às vezes pode até dar certo, né? Ainda só não tem um estudo comprovado. Acaba nos auxiliando nesse sentido, né? Legal. Mais uma pergunta, então, lá na tela. Quais as principais causas da celulite? Essa também é outro terror das mulheres, né? Com certeza. Sei lá se o homem se preocupa com isso, mas... É menos frequente nos homens, mas um dado que eu acho super importante a gente comentar é que 90% das mulheres têm celulite. Nossa. Só que a gente acaba vendo em revistas, redes sociais, aquela pele lisinha dos artistas e acredita que todo mundo é assim, né? Então, voltando à nossa história das expectativas, acredito muito que a gente tem que tentar alinhar isso, né? Principalmente adolescentes, nessa fase de crescimento, perceber que isso é algo normal e que não é algo fora do comum ter celulite, né? Para que a pessoa não se sinta reprimida, baixa autoestima. Em relação às causas, é principalmente genética também, né? Relacionada à porcentagem de gordura corporal. Então, quanto maior a porcentagem de gordura corporal, a gente acaba formando algumas traves ali na região da gordura, que todo mundo tem, né? Do subcutâneo da pele. E isso faz com que a gente tenha aquela aparência em casca de laranja, né? Mas que então, incomoda tanto. se reduz o volume de gordura corporal, a tendência é diminuir essa celulite? Geralmente, isso ajuda. sim. A alimentação também não? Com certeza. Então, por exemplo, assim, se a gente vai propor um tratamento para quem tem celulite e se incomoda muito, o ideal é que a pessoa já tenha uma rotina com hábitos saudáveis, como, por exemplo, atividade física, uma alimentação mais regrada, equilibrada, para que a gente não tenha uma frustração em relação aos resultados. Porque mesmo que nós usemos as maiores tecnologias que nós temos disponíveis hoje no mercado, se a pessoa acaba não fazendo os cuidados do dia a dia, os resultados não são satisfatórios. O principal são os cuidados do dia a dia. Com certeza, com certeza. E aí os procedimentos que a gente tem disponível em consultório, por exemplo, vão ser a cereja do bolo ali para a gente melhorar o que já está numa curva de melhora, né? Mas existe então uma melhoria também com o procedimento em consultório? Existe. Tem alguma técnica que você pode citar? Existe, por exemplo, a gente pode usar bioestimulador de colágeno, pode ser feito um procedimento que se chama subcisão, que a gente entra com uma pequena agulha na região onde tem as traves da celulite e a gente tira aquela trave, como se quebrasse um pilar que está segurando ali a pele. E isso diminui a aparência, além de estimular o colágeno. Além disso, pode ser feito, por exemplo, criolipólise, ultrassom macrofocado, algumas tecnologias que podem auxiliar nesse sentido. Entendi. Legal. Mais uma pergunta com relação à flacidez da pele. Como combater esta flacidez? A flacidez, ela é principalmente decorrente do nosso processo de envelhecimento. Então, natural. É natural. Né? A gente tem que
deixar isso uma situação muito natural da nossa, tem que aceitar, da nossa vida. Né? De certa forma. Exatamente. Aceitar que vai acontecer com todos nós, né? Tá. Então, essa flacidez... Mas pode acontecer mais pra frente, né? Isso, Demorar mais, lá pelos 90 anos, não? Seria bom, né? Então, a gente tem, sim, alguns fatores que a gente pode atrasar dentro do envelhecimento. Nós temos alguns fatores que são intrínsecos, que são relacionados a alguns fatores individuais, como, por exemplo, fatores genéticos, novamente. Sim, tá. E, além disso, nós temos alguns fatores extrínsecos, que são os fatores mutáveis. Como, por exemplo, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, não ter uma exposição solar exacerbada, né? Então, em excesso, não ter uma alimentação regrada, fazer atividade física. Então, tudo novamente, isso influencia na saúde da pele como um exatamente. todo. Novamente, todas aquelas dicas que a gente já dá em outros órgãos do nosso corpo, a pele também sofre se a gente não cuida da nossa saúde de modo geral. Que por um lado é bom, né? Porque com a mesma receita você soluciona vários problemas ao mesmo tempo, né? Com certeza, sim. Doutora Caroline, mais uma pergunta na tela, por favor, produção. Quais dicas para cuidados da pele no verão, já que nós estamos, né? Sim. Esse tema é super em voga nessa época do ano, né? Então, principalmente, não se expor ao sol naquele horário de pico, entre as 10 e as 16 horas, que é o horário que a gente acaba tendo mais predisposição a queimaduras. Usar o protetor solar, mas sempre lembrar que o protetor solar não é um passaporte para a gente ficar no sol direto. Porque às vezes a gente superestima o poder do protetor solar e fica lá diretaço. Exatamente. Então, lembrar das reaplicações. Idealmente, por exemplo, se nós estamos na praia, na piscina, reaplicar a cada 2 horas. E também se a gente tem imersão em água ou muito suor. Além disso, quando a gente vai fazer esportes, por exemplo, é legal usar uma roupa com proteção ultravioleta. Isso nos auxilia na proteção em relação a roupa é bem efetiva, né? Bem efetiva. Ela tem um número de lavagens que a gente tem que prestar atenção. Então, ela não é algo que a gente pode usar a vida inteira a mesma. Mas isso, quando a gente faz a compra, geralmente é orientado E é diferente de uma roupa comum, um tecido, né? É diferente. Eles têm algumas tecnologias diferentes, mas a nossa roupa comum já traz alguma proteção. Então, quanto mais grossa a trama, que a gente acaba não usando no verão... Porque dá calor, né? Exatamente. Maior proteção. Se tem cores mais escuras, também tem maior proteção. E se, por exemplo, a gente molha a roupa, acaba diminuindo a proteção. Entendi. Boas dicas essas. Mais uma pergunta. É possível eliminar estrias brancas com tratamento caseiro? Infelizmente, não. Não? E nem com outro tipo de tratamento? Eliminar, que não seja caseiro? Não. A gente, mesmo que nós usemos tecnologias também no consultório, que geralmente é a nossa principal indicação de tratamento de estrias brancas, que são estrias mais antigas, geralmente a gente não consegue eliminar por completo. A gente consegue diminuir a aparência e transformar em algo esteticamente mais agradável para o paciente. Entendi, mas sumir com ela não tem como. Geralmente não. Olha só, então fica esperto para não cair no conto do... Isso, né? Exatamente. Isso daí é uma das coisas das expectativas também, Sim. que é importante a gente lembrar. Mais uma pergunta lá na tela. Precisa usar protetor solar mesmo em dias nublados? Por quê? Sim. Quem nunca levou aquele torrão no dia de mormaço, sim, né? Sim. Então, além disso, no dia a dia, a minha orientação é que se use o protetor solar mesmo nos dias nublados, porque apesar da gente ter uma redução do índice ultravioleta, mesmo assim chegam os raios ultravioleta na superfície da Terra, né? Além disso, nós temos os malefícios, principalmente na situação de flacidez, do envelhecimento relacionado tanto à radiação da luz visível quanto da luz da radiação infravermelho, me desculpe. Tá. Então, esses outros 2 comprimentos de onda, né, esses 2 espectros de comprimento de onda, acabam tendo um fator negativo na exposição ao dia a dia, né, quando a gente está ao ar livre. Então, mesmo em dia nublado, a gente vai ter essa ação. Então tem que usar mesmo. Tem que usar mesmo. A melhor cuidado com a pele seria a prevenção nesse sentido, com protetor, certeza. Hidratação até líquida, né? Não só hidratante, né? Isso. O básico do cuidado com a pele é uma higienização adequada, um hidratante.
adequado para o tipo de pele e, além disso, o protetor solar. O protetor solar seria, entre aspas, o nosso melhor anti-idade. Então, de nada adianta a gente... comprar um monte de cremes lá, fazer procedimentos e não usar o filtro, tá gastando mais dinheiro. Isso literalmente, mesmo. né? Às vezes até bom para quem tá aplicando, mas para quem tá gastando, não, né? Não tem sentido, né? Além disso, às vezes as pessoas acabam gastando com cremes muito caros, nesses anti-idade, que eu até não concordo muito com esse nome, não tem como a gente... Não é anti-idade, né? É verdade, bem pensado. Mais uma pergunta, então. Para os homens podem ter estrias e como prevenir? Sim, os homens também. É raro ver, né, homem com estria. É mais difícil. Geralmente é relacionado principalmente a estirão de crescimento. Nos homens, adolescentes, acabam do sexo masculino, acabam tendo mais na região das costas. São estrias mais lineares, na vertical, um pouco diferente dessas que a gente vê no glúteo, que é o que mais incomoda as mulheres, né? Seio. Então, geralmente eles têm relação com esse estirão do crescimento. Ou, por exemplo, ganho de massa muscular mesmo. Muito rápida, entendi. Mais uma pergunta, então, a nossa última. Qual a idade ideal para iniciar os cuidados com a pele? Crianças ainda ou não? Crianças ainda. Criança com protetor solar, desde bebês daí, não é? Exatamente. Então, desde quando a gente nasce, o ideal é que os pais cuidem em relação à hidratação da pele, por exemplo. Hoje em dia a gente pode passar já tem no bebê. Hidratante, sim. Tem alguns hidratantes direcionados para essa faixa etária. É importante que hidrate a pele do bebê, porque isso tem relação com uma redução da taxa de dermatites ao longo da vida. Então é legal a gente já ter esse cuidado desde do recém-nascido. Desde o início mesmo. Exatamente. Ao longo da nossa infância, principalmente com a exposição solar, né? As crianças ficam bastante ao ar livre, brincam bastante ao ar livre. Então, se puder investir numa roupa com proteção ultravioleta, nos auxilia, porque às vezes a criança não para de brincar pra gente aplicar o protetor solar novamente, né? E é nessa fase que às vezes a gente tem aquelas queimaduras que aumentam o nosso risco de câncer de pele ao longo da nossa vida. Então é super importante a gente ter esse cuidado. E ao longo da vida, em relação a procedimentos estéticos, isso tem muita relação com como a pessoa se sente, como é a autoestima da pessoa em relação a alguns detalhes que acredita que possa ou não melhorar. E vamos mudar um pouquinho para adolescência ali, né? Claro. Porque as meninas começam a se cuidar mais cedo. Tem alguma idade ou de restrição ou para que elas possam se cuidar? Porque tem umas que querem fazer já a toxina botulínica com 15 anos de idade. Tem aquelas que querem já se maquiar. Tem aquelas que querem ter algum cremezinho, alguma coisa. Qual que é a indicação? Em relação aos cuidados gerais, né? Do dia a dia. Mantém-se aquela recomendação de sabonete, hidratante e protetor solar. Algumas vezes, por exemplo, nessa faixa etária a gente tem uma taxa importante de acne. Então é legal também, a gente fazer o acompanhamento. A acne é algo que precisa de um dermatologista acompanhando, porque pode alterar bastante a autoestima do adolescente, né? E além disso, em relação a procedimentos, por exemplo, isso vai muito em relação a bom senso e o quanto que isso reflete na qualidade de vida do paciente. Né? Em relação à contraindicação, por exemplo, da toxina botulínica, nós não teríamos em relação à idade. A toxina botulínica ela pode ser usada para outras indicações, como, por exemplo, aumento de suor, espasmos musculares dentro da neurologia, por exemplo, e a gente pode usar desde quando é criança. Então, em relação à indicação médica, não tem uma restrição de idade. Mas é importante a gente ponderar o porquê que essa adolescente está querendo fazer a toxina botulínica tão jovem. Trás, né? Exatamente. Entendi, muito bom. Doutora Caroline, agradeço a tua presença aqui hoje. Vou deixar tuas redes sociais aparecendo ali para o Brasil todo. E obrigada pela tua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. E agora a gente vai te ajudar a mudar os seus hábitos, porque eu tenho certeza que você fez promessas já para esse ano. Ainda dá tempo de você cumprir, mas o importante é você manter essa promessa, né? Para isso tem que mudar alguns hábitos. Acompanha nesse VT. Pode ser no comportamento ou até mesmo na alimentação. Todo mundo tem algum hábito que gostaria de mudar e o começo do ano é a oportunidade perfeita para isso. A mudança de ano, vida nova, renovação, né? Eu vejo muito aqui também questões de saúde, então percebendo que os exames não estão legais, vamos tentar iniciar uma atividade física para melhorar isso, né? E também puxa muito a questão familiar. Teve filhos,
vamos se cuidar porque agora eu tenho uma responsabilidade a mais agora, né? E foi por causa da família que a Sara conseguiu largar um vício da adolescência, o cigarro. Meu marido não é fumante e nós decidimos ter mais um filho, né? Como eu já tinha um, eu resolvi ter outro. Antes de engravidar, o meu marido deu um checkmate. Ou o cigarro ou eu. E óbvio, né? Eu escolhi meu marido. E daí, com o estímulo dele, o incentivo e tudo mais, eu parei de fumar com meus 23 para 24 anos. E daí, definitivamente, eu parei de fumar, já vai quase seus 15 anos. A Sara conseguiu parar de fumar. Falando assim, até parece fácil. Mas você sabia que 80% das pessoas que se propõem a mudar algo em janeiro desistem já no mês de fevereiro? Para não voltar atrás, é preciso ter muita força de vontade e começar devagar. O nosso cérebro, ele funciona, a nossa mente, ela consegue aprender algo novo com repetição. Então, um hábito novo, você tem que fazer muitas repetições para que ele vire uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer nisso. Eu acho que dá para começar aos poucos, não 100% da semana, por exemplo, o doce, né? Não tira 100%, tira 2 vezes por semana, na outra semana você tira mais um dia e vai aos poucos. Também é preciso ter paciência. Um hábito leva em média 66 dias para mudar. E nessa jornada, o apoio da família é fundamental. Quando você introduz um hábito novo, você percebe os benefícios. E isso vai te trazendo uma melhor qualidade de vida para você aproveitar a tua vida com filhos, com família, uma melhor qualidade, né? É possível sim, com muita determinação, muita força de vontade, estímulo ao que nós precisamos, né, para todo hábito. Alguém que seja ao seu lado, que te estimule, que te ajude, isso é muito válido. Para você, cigarro nunca mais. Não, minha saúde em primeiro lugar. Vamos para o nosso primeiro intervalo, porque na volta vamos te ajudar com gula, entender, né, quando que é fome, quando que é vontade de comer. Então nós estamos aqui já no estúdio com a especialista no assunto, doutora Carolina Mocelin Ghisoni, que é especialista em transtornos alimentares. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira, 25 de janeiro. Que tal a gente aumentar a nossa família evangelizar, hein? Vamos aumentar essa família porque anualmente nós temos essa intenção, né? Com a ação São José Providenciai, onde você, que é parte já da família, que já é associado da obra Evangelizar, pode indicar mais 3 pessoas, tem que ser acima de 18 anos, né? Para que possam entrar para a nossa família. Qual que é a ideia? Você que já é associado, você recebe lá todo mês o seu jornal do evangelizador, certo? Ali dentro vai vir um formulário para você, que você vai ter os nomes que você pode preencher. Inclusive vem até com QR Code. Para quem é da era eletrônica, pode só apontar ali a câmera, abre o formulário digital. Mas o importante é você o quê? Falar sobre a obra, falar por que a obra é importante para você, porque o teu testemunho de vida é que vai trazer é que vai fazer essa família aumentar mais, entendeu? E é assim que a gente pensa para que a gente possa chegar a mais lares, evangelizar mais longe, levar mais conteúdo de qualidade para todo o Brasil e fora do Brasil. Então você vai lá e indica esses 3 amigos. No final desses 3 que você indicou, a hora que o primeiro fizer a primeira contribuição, a gente, uma forma de agradecimento, envia para você um mimo, como diz o padre Reginaldo, né, que ele escolheu com muito carinho, que é essa dezena de São José, para você também aumentar suas orações, para você poder estar mais próximo de Deus e a nossa gratidão para você em forma desse tercinho aqui, tá? Então participe conosco dessa ação São José Providenciai agora em janeiro. Vamos agora para a nossa segunda convidada, ela é especialista em transtornos alimentares, tá? Em obesidade. Então a gente vai falar aqui sobre gula, sobre vontade de comer, sobre esse tipo de transtorno que afeta mais gente do que nós imaginamos. Então a doutora Carolina Mocelin Ghisoni está aqui, é especialista em transtornos alimentares e obesidade e também mestre em clínica cirúrgica. Seja bem-vinda, viu?
Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Tá ligado? Tá ligado o microfone. Eu agradeço porque, assim, é um tema que a gente está falando aqui da gula, né? A gula é um título, mas, assim, eu sei que tem muita coisa que vai por trás, né? Eu queria que você começasse a falar um pouco disso, né? Como nessa tua especialidade do transtorno alimentar. Bom, então obrigada pelo convite. Estou muito Imagina. feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. E a gula, o que é gula, né? Quando a gente fala assim, eu estou comendo por gula, é porque está muito bom, a gente quer continuar comendo, Só aproxima um pouquinho o microfone, por gentileza. que aquela Obrigada. comida é muito prazerosa. Tá. Então é importante diferenciar um pouco quais são as maneiras de comer. Tá. Comer é bom, não é só para nutrir, né? A Sim. gente come porque é gostoso, porque tem relação afetiva, tem memória afetiva com a comida. Quem não sente prazer, né, em sentir um cheirinho de café, ou lembrar um bolo da infância, macarronada da avó, né? Então a São comida memórias, muito mais do são que só memórias. saciar a fome. Exatamente. Tem a função social, né? Nós convidamos um amigo para ir almoçar, para ir jantar. Então, a comida, ela está na nossa cultura, em todas as culturas, né? Sim. Eu escuto muito em consultório, paciente falando, é que eu sou italiano, eu sou de família Mas alemã. já usa também essa desculpa para comer mais ainda, né? Com gosto. Mas todas as culturas, Sim. em geral, né, ficam ao redor da mesa. É um momento de confraternização ali. Aham. O problema é que, às vezes, a pessoa tem uma relação disfuncional com o alimento. Tá. Então, tem aquele perfil da pessoa que tem um hábito beliscador. Nem sabe quanto está ingerindo. Exatamente. E nem percebe também o que Sim. está ingerindo. Tá toda hora pegando alguma coisinha. Isso, aquela pessoa que está distraída e está comendo. Ou que está em casa sem nada para fazer e entra na Come. cozinha diversas vezes. Olha só. Ou passa pela cozinha e belisca. Sabe o bolo que fica em cima da mesa Pega ali. e vai tirando um pedacinho? Então, essa pessoa nem se dá conta e ela está ingerindo calorias sem perceber. E ela acha que ela não está comendo. Isso. Fala, mas eu nem como, Nem como. e tô ganhando peso. Tem gente que fala assim, passei o dia todo sem comer. Na verdade, não ficou o dia todo sem comer, né? Ela não percebeu que ela comeu porque era esse hábito beliscador. De beliscar pequenas porções várias vezes ao dia. Tá, Então, esse é um perfil. tá. Tem outro perfil da pessoa que faz a regulação emocional através da alimentação. Então, é aquela pessoa que está triste, come, está feliz, come, desconta as emoções na comida, está frustrada, come. Isso é um tipo de gula, seria? A gente poderia falar ou não? É um tipo de transtorno? Não seria o transtorno, seria um Tá. comer emocional. Tá, Né? comer Então, a emocional. pessoa que usa a comida para se regular as emoções. Porque daí, quando ela come, passa. Isso. Passa aquela tristeza, ou passa aquela ansiedade. Isso, naquele vamos momento. pensar como se fosse uma balança. Tá. Né? Nós buscamos o bem-estar sempre. Sim. Então, acontece um problema, Tá. né? A pessoa fica triste Sim, e ela precisa de algo bem prazeroso para se regular. tá. O que é algo bem prazeroso, barato, fácil, acessível? Comida. Né? Aham. Então, a pessoa come e ela se regula emocionalmente. Quando isso acontece com frequência, que surge o problema, né? De ganho de peso, obesidade, ou até uma frustração, porque a pessoa não consegue se controlar em relação à alimentação. E ela não se controla mesmo, então. É uma falta de controle. Isso, no é um caso. comer emocional. Então, na Entendi. terapia, é bem interessante que o paciente ele aprende a identificar quais são as situações que são gatilho para que ele tenha esse comportamento. Então, vamos pensar, acontece uma situação aqui, né? Tem diversas pessoas. Cada um vai interpretar essa sensação, essa situação de uma maneira. Certo. Então, a situação ocorreu, eu vou ter alguns pensamentos em relação a isso. Esses pensamentos, eles provocam emoções. Né? Então, geralmente, daí a pessoa tem uma emoção de tristeza, frustração, que são as principais emoções do comer emocional. Olha só. E essa emoção vai desencadear uma ação. Então, ela vai lá e busca um alimento que geralmente é um alimento hiperpalatável. Alimento hiperpalatável são os ricos em açúcar, gordura, sódio, né? Que eles promovem gente tem essa que evitar, alimentação hedônica. Né? Então, eu como aquilo, eu sinto prazer. O problema desses alimentos é que eles desregulam, eles alteram o nosso sinal de fome, de saciedade. Entendi. Então, quando a gente come isso, a gente come em excesso, come muito e gera altera o ciclo de recompensa, promovendo essa alimentação hedônica. Então, eu já ouvi, eu não sei se era da gordura ou do açúcar, que ele tem até uma ação mental
aqui na frente, né, no córtex frontal, de que quando você come aquilo, é como se você estivesse matando a informação. E daí você quer mais, como se não tivesse uma sociedade. Acontece exatamente. isso, essa falta de saciedade. Isso, esses alimentos, eles, digamos assim, bagunçam a fome e a saciedade, eles mudam, né? Entendi. E a gente sente mais fome e menos saciedade. E isso tá por trás muito da obesidade ou não? Dá. É? A gente não pode falar que todo obeso tem um transtorno alimentar, porque Tá. não tem, né? Tem de alguns 30% casos. a 50% tem o transtorno da compulsão alimentar, De que é um 30 a pouquinho 50, diferente tá. do comer emocional. Mas na obesidade tem uma relação disfuncional com o alimento, Também, né? aham. O paciente geralmente recorre a alimento para lidar com as emoções, principalmente com a ansiedade. Entendi. Então é E uma você alta falou, prevalência. você falou da compulsão. A compulsão é diferente. É a pessoa que não consegue diferente. parar de comer ou não? Isso. O transtorno de compulsão alimentar, para você ter uma ideia, tem uma prevalência de 1,6% nas mulheres e 0,8% nos homens, né? Então é mais frequente nas mulheres. E quando a pessoa come uma quantidade excessiva de alimento em um curto período de tempo, intervalo de 2 horas, sendo que isso não é o padrão dessa pessoa, Tá. ou outra pessoa não iria ingerir isso nessa situação. Então, por exemplo, numa churrascaria, a pessoa vai na churrascaria Tá. e come um monte. Isso não é um transtorno de compulsão alimentar, porque é uma situação que geralmente as pessoas comem a mais, né? Tá. Já pagaram, está incluído, então acabam exagerando. A compulsão alimentar, às vezes a pessoa come sem fome, come o que não gosta, pode ser alimento estragado, inclusive, Nossa. e ela é uma voracidade, ela vai devorando aquele alimento Ah. sem sentir muito gosto, né? Então ela come de uma maneira que gera muita angústia, muito transtorno, não é prazeroso. Nossa, entendi. É o efeito oposto. Isso, oposto. Nossa, que interessante. Uhum. Olha só. E no caso, quando a gente vê esses transtornos, qual que é a recomendação para... Porque eu acho que primeiro tem que definir, tem que identificar isso, né? Você falou, Isso. a pessoa tem que saber o que está acontecendo. E daí, como que ela identifica Isso. algo que seja nutricional, que seja da fome mesmo, ou algo que está numa compulsão, ou em um hábito, né? Que seja um vício, alguma coisa assim. Porque esse ciclo do comer emocional é um hábito, É. né? Então depois a pessoa já se habitua a lidar dessa maneira com as emoções. Então é muito legal quando a pessoa aprende a diferença entre fome e vontade de comer. E ela pode aprender isso? Pode, eu vou ensinar. Ai, que legal. Então presta atenção, hein, ó. A fome fisiológica, ela cresce gradativamente. Então, a pessoa almoçou meio-dia. Lá por 3 horas ela começa a sentir fome, 3h30 vai aumentando, Ó, é o 4 que acontece horas. quando eu chego aqui no programa, tá vendo? Eu chego aqui com um pouquinho de fome, eu saio morrendo de fome. Morrendo de fome. Tá, entendi. Isso é fome, vai crescendo. Sim. Agora, vai crescendo e se te oferecerem uma maçã, um pão ou bolo, você aceita qualquer um dos três. Qualquer um dos três, Qualquer tá. alimento que te ofereçam, você vai Tô aceitar. me identificando aqui, tá bom. Isso, que você tá com fome. Não, agora não tô ainda, mas vou ficar nesse estágio já ficar. sei. Agora, Aí isso é a fome. isso é fome. Tá, Você agora- come sem culpa. Você Tá. tava com fome. Você se alimenta e ok. A vontade de comer, ela vem repentina. Então, eu brinco com os pacientes que é como se fosse uma flechada, assim. Né? Que ela vem. Às vezes, você acabou de sair da mesa e você já percebe que está com vontade de um doce, vontade de mais alguma coisa. Isso não Então- tem a ver nada com fome, então. Não. Ah, Não. É repentino, é alimento específico. Quando você está com vontade de comer, não é qualquer alimento que vai te satisfazer. você seleciona daí. Geralmente são os hiperpalatáveis. Ah, né? entendi. Difícil a pessoa sair da mesa e falar: tô com vontade de comer um alface. Ah, Não. nunca vi. Nossa, vontade de comer um brócolis. Não, geralmente Tá. vontade de comer um doce, né? É algo específico. Ah, entendi. E a vontade de comer pode gerar uma sensação de culpa depois. Então a pessoa comeu, mesmo na ausência de fome, e depois sente culpada. Tá, mas essa vontade de comer, ela é um problema? Ou a menos que haja algum outro fator? Não, a vontade não é um problema. Não é um problema. Todos nós temos vontade, Tá. né? O problema Que pode ser hormonal, pode ser, sei lá, social, pode ser qualquer motivo. Tá. Nós temos vontade, né? A gente come, como eu falei, por diversos fatores. É gostoso comer, é prazeroso comer. Aham.
Então, a vontade faz parte. O Tá. problema é quando está disfuncional. Quando está acarretando prejuízos para a vida da pessoa. Tá, então agora que a gente já sabe a diferença entre fome e vontade de comer, então vamos aumentar a consciência aí, né? O que mais que ela precisa observar? Então eu já percebi que, bom, porque se tá com fome, tá comendo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem um problema, descartou, não precisa mais nada. Eu percebi que a vontade de comer tá mais presente. O que é mais que eu tenho que observar no dia a dia para que aumente essa consciência e perceber se existe algo a mais que eu preciso tomar cuidado? Então, a pessoa tem que perceber, né? Se estou com vontade de comer, né? Não está no horário de eu me alimentar. E o horário geralmente é o quê? A cada quanto tempo? 2, 3 horas? Tem que evitar fazer intervalos muito longos, Tá. porque fica difícil a pessoa fazer escolhas inteligentes, né? Sim. De acordo com a dieta, quando Sim. ela está 7 horas sem se alimentar. É muito Então, tempo. o ideal é que as refeições sejam fracionadas para ela manter o objetivo. Tá. Mas isso é de acordo com uma dieta nutricional, Certo. né? Tem Aham. estratégias diferentes Para também. cada pessoa. Exatamente. Então, é importante que a pessoa tenha consciência do que ela vai comer. Então, é uma dica, né, para quem está assistindo. Toda vez que for se alimentar, sentar na mesa. Porque quando a gente come na frente da televisão, no sofá, a gente está Distraído. distraído, né? Então, o importante é levantar do sofá, sentar na mesa, sem distrações, sem televisão, sem celular. Sentou na mesa, respira 5 vezes, dá uma relaxada para você focar naquilo. Essa da respiração é nova para mim. Isso, muitos fazem oração antes, né? Quando sentam na mesa, que é um momento que você acalma um pouco teus pensamentos. Senão você come pensando na reunião, pensando nos filhos, Correndo. pensando... Exatamente. Então é um momento que você precisa respirar para focar. Quando você vai começar a comer, é importante você pensar o que você quer comer. Quanto você quer comer? Qual é o tamanho da sua fome? Né? O que você vai colocar no teu prato? Mastigar bem, então soltar o talher, mastigar, treinar essa mastigação. A pessoa que está no vício de beliscar, ela consegue mensurar o tamanho da fome dela? Ela consegue ir aprendendo se ela fizer esse exercício de observar, de prestar atenção, de respirar, de sentar na mesa? Ela consegue ir pegando isso? Consegue. Então, Tá. assim, quem tem hábito beliscador, a orientação é que divida os horários. Então, por exemplo, coma a cada 3 horas. Entre essas refeições, o paciente não pode beliscar. Então, estou com vontade de comer um chocolate. Ok, vou comer às 3 horas da tarde. Esse será o meu Aguenta lanche. a fome de agora até o próximo. Isso, para evitar que a pessoa fique beliscando. Olha E só. tirar os alimentos da vista. Tem uma frase que eu gosto, que é assim, o que os olhos não veem, o estômago não sente. Aham. Então, se a pessoa, né, Não vê comida, vê ali bala, bolo, bolacha, pega. ela belisca sem se dar conta. Então, o ideal é que não tenha nada à vista e ela tenha uma disciplina para seguir os horários. Interessante, hein? Várias dicas muito boas aqui. Então, bom, a consciência, né? Entender a diferença entre fome e vontade de comer, tomar consciência do que a pessoa está vivendo e fazer essa alimentação tranquila, concentrada. Não precisa nem esforço para isso. Eu acho que é mais uma questão de prestar atenção mesmo no que está sendo e feito, né? aprender a lidar com as situações, né? Então, assim, se eu estou triste com algo que aconteceu no meu trabalho, adianta eu descontar na comida? Eu chegar em casa e comer uma pizza inteira? Não adianta, porque não vai adianta. resolver o meu problema. Só que isso é racional, né? E a pessoa está comendo com o emocional, como você Isso. falou, né? Então ela não Exatamente. pensa isso. Então tem que puxar para o racional. Tem que puxar para o racional, ajuda. Isso, a pessoa tem que pensar a respeito Ela da tem que falar comida. assim, essa pizza ou esse chocolate vai resolver meu problema? Só que daí também ela tem que tomar consciência do problema. Então, aí eu acho que é onde ajuda você ter um profissional junto, né? Exatamente. É difícil a pessoa que vive É. uma situação conseguir perceber algo tão complexo. Que são nossas crenças que nós temos, que influenciam, né? São Sim. pensamentos que atrapalham. Então, um profissional orienta nisso. Ajuda o paciente a se entender, né? Entender os Sim. seus sentimentos e ensina estratégias e como lidar com isso. Muito bom. Ótimo. Excelente. Deixa eu colocar os teus dados não, tuas redes sociais, contato lá no Instagram, carolinamocelin.psi, tá aparecendo aí para você, lá você deve dar várias dicas também, imagino. Agradeço você aqui hoje, viu? Então, obrigada, Carol. Eu que Foi um agradeço. prazer. Um prazer.
E olha que a compulsão não é só alimentar não, viu? Tem muita gente que tem compulsão por compras e a gente cansa de falar desse tema, mas olha, infelizmente é a realidade de muitos, as dívidas. Acompanhe. Os brasileiros estão devendo. É o que mostra o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil, elaborado pelo Serasa e divulgado no final de 2021. Cerca de 63 milhões de brasileiros têm juntos 213 milhões em dívidas. A média da dívida de cada pessoa gira em torno de R$4 mil, um valor que é 3 vezes maior que o do salário mínimo. Os dados comprovam o aumento da inadimplência no país no último ano. Para uma instituição financeira, um atraso a partir de um dia já é considerado inadimplência. E aí, toda instituição financeira faz o acompanhamento dessa inadimplência, que a gente chama de over. Então, eu tenho over 10, over 15, over 30, over 90, e esse número que tem na frente refere-se à quantidade de dias que essa pessoa está em atraso. E não é difícil encontrar quem tem dificuldades em pagar as contas em dia. A gente está se virando como pode. Estamos tentando pagar o que é mais necessário. Estão subindo demais as coisas, não tem condições. Acho que por causa da pandemia eles dispararam as coisas, né? Então fica difícil para o povo, né? Tem que rebolar, né? Tá muito difícil as coisas hoje, né? A gente tem que dar um jeitinho para poder conseguir pagar, mas às vezes nem sempre consegue pagar em dia, né? Dados da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná apontam que em dezembro de 2021, a inadimplência no estado cresceu 10% em comparação ao mesmo período de 2020. Um número que ficou acima da média da região sul, que foi de 6,96%, e até da média nacional, que ficou em 5,5%. Este economista e educador financeiro aponta os principais motivos para o aumento do número de devedores. Quando eu olho para esse volume, por hipótese, eu tendo a assumir que essa dívida, essa inadimplência, faz parte de um grupo da população que é assalariado, das camadas de base da sociedade. Esse grupo assalariado foi o que mais sofreu os efeitos da pandemia. Destacadamente o desemprego, que aumentou nos últimos meses, desde o início da pandemia, e afetou essa parcela da população. Aliado a isso, a gente também pode destacar o fim dos benefícios sociais, como o auxílio emergencial. Quem não consegue honrar com as contas em dia acaba tendo as chances de crédito reduzidas. Por outro lado, quem deve, mas busca o caminho da negociação, pode ter o histórico melhorado. Comece negociando, comece tentando pagar primeiro aquela que te custa mais, como por exemplo o cartão de crédito que você deixou de pagar ou pagou o valor mínimo, né? Taxa de juros é maior. Faça essa renegociação, parcele, né? Não espere ficar muito tempo inadimplente, porque se você fica muito tempo inadimplente, o teu risco aumenta, a chance de você conseguir crédito novamente, barato, diminui. E pode até parecer clichê dizer isso, mas o melhor caminho para a saúde financeira continua sendo o planejamento. Dentro do processo de educação financeira, é muito importante a gente planejar, ter objetivos de médio, curto, longo prazo. Então, e tem algumas despesas que elas são recorrentes, acontecem todos os anos. E às vezes a gente não se planeja para elas e é surpreendido e não tem dinheiro para pagar, como o IPVA, um IPTU, material escolar, etc. Se for possível, faça uma reservinha financeira todo mês. Vamos aproveitar aí para você fazer uma reflexão das suas dívidas. Vamos para o intervalo, toma uma água. Na volta nós vamos passear um pouco até Pomerode, em Santa Catarina, para você conhecer a rota do Enxaimel. Eu volto já. De volta nesta terça-feira com você de todo o Brasil, te levando agora para passear uma cidade que dizem ser lindíssima, eu não conheço pessoalmente, Pomerode, em Santa Catarina, uma cidadezinha que tem aquelas casas estilo Enxaimel, então a gente vai conhecer agora justamente a rota do Enxaimel. Preste atenção e vamos lá. Estamos na cidade que é considerada a mais alemã do Brasil. Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, preserva até hoje a
tradição dos imigrantes alemães, que está presente em cada detalhe, na música, gastronomia, festas e costumes. O Rogério, que nasceu aqui, conta como a história dos seus antepassados começou. Em 1868, então, quem chegou primeiro da nossa família foi meu trisavô e o meu bisavô em 1868. Então a gente veio de uma região chamada Pomerânia, Pommern, por isso que o nome de Pomerode hoje em dia. A maioria das famílias que se instalou aqui veio da região da Pomerânia. E que essas casas ali, essa cabana, na verdade é uma cabana, em alemão se chama Hütten, de palmito e cipó preto. Isso aí, então, eram as primeiras moradias quando todas as famílias que vieram para cá iniciaram assim, porque há 150 anos atrás aqui não tinha absolutamente nada e por isso que essas eram as primeiras moradias. E na arquitetura, a tradição germânica resiste às marcas do tempo. Pomerode tem centenas de casas construídas com a técnica alemã conhecida como Einschäumel. Essa casa aqui, a nossa casa, ela é de 1913, ela tem 108 anos. Atualmente aqui nessa casa moram 3 gerações. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos, 4ª, 5ª, 6ª geração. Então essa aqui é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, né, nos 3 níveis, federal, estadual, municipal. E essa casa é um patrimônio histórico porque ela foi construída sem prego, sem ferro e sem cimento, sem energia elétrica, sem combustível e sem dinheiro. O Einschäumel seria, na verdade, a forma de construção, que seria a parte da madeira, a estrutura, e os tijolos é só um preenchimento desses vãos aí. A maioria das casas fica no bairro Texto Alto, na chamada Rota do Einschäumel, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. São cerca de 50 residências, a maior concentração nesse estilo fora da Alemanha. Também é possível entrar em algumas casas para conhecer um pouco mais da cultura alemã. A casa da família Radins, por exemplo, é repleta de recordações que nos transportam a um outro período da história. A residência, construída em 1932, pertenceu aos avós da dona Iracema. A casa foi construída pelos meus avós paternos, né? E ano que vem ela vai fazer 90 anos. E eu comecei a restaurar a casa ano passado. Aí reformei toda a casa e agora estou recebendo de 11 de julho abrir para fazer visitação da casa para os turistas. O percurso de 16 quilômetros também possui outros atrativos. Opções gastronômicas muito tradicionais não faltam. As receitas da Dona Elia ultrapassam gerações. Bem típico alemão é a cuca, o stollen e mesmo os biscoitos são biscoitos que eu já fazia com a minha oma. A oma fazia, né, que é a avó, no caso, né? E a minha mãe aprendeu também dela, eu aprendi da minha mãe e mesmo assim eu estou continuando para levar as minhas filhas junto comigo no caminho. Elas têm que aprender comigo. Os turistas, é claro, se sentem privilegiados por vivenciar essa riqueza cultural. Conhecer uma cultura tão diferente do que a gente vê lá no Nordeste, em Recife, e está sendo incrível a experiência de conhecer tanto a questão ambiental, a arquitetura, então está sendo bem enriquecedor para a gente e para as crianças. O que me chamou mais a atenção um pouco os costumes das pessoas, que são diferentes, não? Cada cultura é diferente, então italiano um, alemão outro, as comidas principalmente. E tanta tradição foi reconhecida. A Rota do Einschäumel recebeu o selo internacional de turismo da Organização das Nações Unidas. Foram 170 destinos inscritos, apenas 41 selecionados. A Rota é a única representante brasileira, eleita uma das melhores vilas turísticas do mundo. Congratulations to Texto Alto and to Brazil. É o coroamento de todo esse trabalho e a gente já percebe que a partir do momento em que nós conquistamos esse certificado, esse selo da Organização Mundial de Turismo, as pessoas que vivem aqui já encaram suas propriedades de outra maneira. Então eu acredito que o turista que vem aqui aprende, sai daqui com alguma coisa que faz ele perceber a importância, o contato com a natureza e com a cultura alemã. E quem vê
esteve por aqui não esconde o orgulho de ver até onde as origens chegaram. Eu sempre amo falar das nossas culturas alemãs, dos nossos pais, como a gente vivia, tudo, né? Isso agora faz tudo parte do prêmio da Rota, que a Rota ganhou. A partir do momento que você consegue tirar um sustento disso ali, você preserva isso aí. E a partir do momento que você sabe quem você é ou de onde que você veio, você dá muito mais valor para aquilo que você é, para aquilo que você tem hoje em dia. Lugar lindo, né? Para você colocar na sua lista se ainda não conhece, para você ir lá comer e conhecer a cultura alemã mais de perto. Sabe que não é só lá em Santa Catarina que tem lugares bonitos não para se visitar. Imagina você conseguir unir café com orquídeas. Tem um lugar aqui em Curitiba que você vai conhecer agora também. Vamos lá. Estamos na primavera, a estação das flores. Um cenário de encher os olhos. A Ana sempre gostou de orquídeas. Há 3 anos, aumentou as estufas e começou a vender as mudas das flores para o público em geral. Com a chegada da pandemia, os dias ficaram cinzas. Mas a Ana não se deixou abater e esperou com paciência, cuidando com muito carinho das plantas. Foi com orquídeas que tudo começou, sabe? Eu gostava muito das orquídeas, comecei a comprar uma, depois mais uma, sabe? E quando vi eu tinha muitas já, sabe? Daí montamos uma pequena estufa. Aí ainda foi aumentando a minha produção, sempre comprando mais, e eu resolvi começar a vender, sabe? E começou a dar certo. E aí, então, a gente resolveu montar essa estufa maior, que a gente está aqui agora dentro dela. Mas, aos poucos, com as pessoas começando a sair de casa, sempre com os cuidados necessários, ela teve a ideia de servir um café colonial dentro da estufa de flores. Um presente para acolher e aconchegar cada um que chega. Como trazer o turista, o cliente, para cá, para dentro da minha estufa? Então, aí veio a ideia de montar o café. A gente associou aqui a estufa a ter um café colonial e a pessoa, como já vem no café, consegue ver as flores. A comida é artesanal, tudo feito aqui com aquele gostinho caseiro. E o mais curioso, as flores também são usadas como ingredientes. A gente fez um bolo de rosas com pétalas de rosa, maravilhoso. A gente fez a torta espelhada de flores, que também assim é maravilhosa, e com flores comestíveis. E também temos um maravilhoso chá de morango. Esse é muito delicioso. Ele é feito com morangos naturais e com pétalas de rosa. E quem veio conhecer garante que a experiência encheu o coração de esperança em tempos tão difíceis. E essa energia das flores nos traz esperança nesse momento tão complicado. A oportunidade de a gente se reunir num lugar assim tão bonito, né? Cercado de flores, as flores maravilhosas aqui, esse dia maravilhoso de sol e tudo mais. E principalmente a oportunidade de a gente conviver com a família. Maravilhoso também, né? Tudo em prol de aumentar a sua fome a partir de agora. Então, vou te dar tchau. Mas amanhã eu volto e em seguida vem Olga Bongiovanni com aquelas delícias da Divina Receita. Até amanhã. Beijo.